para a professora Lídia, que é licenciada em filosofia, mestra em literatura brasileira, doutora em estudos literários pela UFAL, professora do curso de Letras Libras e do mestrado, atuou como diretora do NEAB na UFAL e coordenou a comissão de heteroidentificação da UFAL. Mãe feminista, negra, como ela se identifica no Instagram, maravilhosa, e vai falar com vocês agora sobre Angela Davis. Uhul! Professora? Travou aqui também. Ah, espero que não trave, gente. Travou aqui para mim. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Ai, olha só, eu estou ansiosa aqui, nervosa, depois de tanta gente falando, tanta gente importante. A Wanda é a professora Aparecida, que tem uma admiração imensa, um carinho maravilhoso, assim. E quero dizer para vocês, toda vez eu fico super nervosa para esses momentos. Há mais tanta gente inscrita, eu não consigo ver quase ninguém, eu fico mais nervosa ainda. Mas espero contribuir na medida do possível. Gostaria mesmo de compartilhar com vocês aqui um slide que eu produzi. É simplesinho, só para a gente ter um direcionamento, tá bom? E aí a gente vai conversando e vai fazendo. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Falem para mim. Estão vendo aí direitinho? Sim. Sim, professora. Pronto. Então, é uma pena que eu não vou ver vocês também, mas eu acho que vocês conseguem me ver. Eu gostaria, se eu fiz aqui, um slide cujo título da minha fala vai ser Libertem suas mentes. Angela Davis na luta. Eu gostaria imensamente de agradecer o convite feito pelo Centro de Direitos em Defesa da Mulher, o CDDM, ao qual eu acompanho essas atividades, né? E respeito enormemente o trabalho que é feito. Parabenizar pela iniciativa, considero de suma importância, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Como foi dito logo no início, presencialmente a gente sempre lança desculpas, né? Mas eu acredito que a pandemia trouxe essa possibilidade da gente refletir e estudar um pouco mais sobre as nossas questões, tendo em vista nós sermos tão afetadas, né? E aí eu digo afetadas porque são justamente as mulheres e as mulheres negras que são mais afetadas. E aí esse trabalho sendo feito hoje, num momento tão importante, né? No dia tão importante como esse, eu gostaria de saudar a todas nós e dizer que o Dia da Mulher latino-americana e caribenha, comemorado no dia de hoje, é um dia que se expande, não é para todos os outros dias, porque a nossa luta é cotidiana e não tenhamos dúvida disso. Só um momentinho aqui que eu terminei esquecendo de colocar no silencioso e o telefone nunca toca, mas agora está tocando. Pronto, voltemos. Então, esse dia, como a professora Aparecida já falou e a Wanda também já mencionou, é um dia simbólico e um dia que nos faz refletir o efeito da nossa atuação enquanto mulher negra, vista tanto pelas mídias quanto pelas redes sociais. Então, este curso traz, e isso é uma reflexão que eu venho fazendo desde o primeiro dia que a Paula Lopes falou comigo para me convidar para participar desse evento tão importante, com pessoas tão engajadas, né, tão ativistas e militantes, é de que falar sobre nós e falarmos de nós é algo urgente e necessário. Então, a escolha em falarmos sobre mulheres negras que têm uma atuação muito importante, principalmente no aspecto da atuação política, para mim é uma grande honra. E isso se estende, né? Como eu não tenho
uma noção de quem são as pessoas que fizeram, né, o que fizeram a inscrição nesse curso, eu acredito que deva ser um público com diversas formações. E isso traz para nós a possibilidade de fazer com que a gente reflita sobre essa urgência da formação negra antirracista, que eu chamei de formação negra antirracista, né? Porque não é só a formação antirracista, como muito bem a Bia Ferreira destacou em uma entrevista que ela fez, cujo título foi Artivismo. Não é só necessária a formação antirracista, mas é bastante necessária a formação negra antirracista para que nós tomemos uma posição para a transformação das esferas sociais, que, na minha concepção, é urgente. Então, a partir disso, e dessa escolha bastante acertada do CDDM, né, e não à toa é composto por mulheres, e fico muito feliz em estar falando de mulher para mulheres, é que eu lanço como primeiro questionamento o fato de por que a biografia de uma mulher negra é o pontapé inicial para compreendermos o efeito de sua militância, seu ativismo, né, tendo em vista que militância e ativismo não são categorias que têm o mesmo significado, apesar de alguns teóricos apresentarem uma significância para essas duas categorias como um processo que intervém na realidade social, como um processo que faz a gente pensar sobre as nossas ações no espaço sócio-histórico, mas é importante que a gente reflita sobre como houve esse distanciamento do comprometimento social e político, no sentido partidário mesmo, né, da luta, que seria a militância, para a compreensão de uma ação isolada, específica, o qual podemos chamar de ativismo, e o que trouxe para nós o contexto político nacional, e aí também não é, estadunidense, de uma ação política das pessoas, muitas vezes coletivas, para resolver determinadas questões pontuais, e que, no final, essas questões pontuais foram resolvidas e, ao fim e ao cabo, nós tivemos aí como resultado uma governança totalmente contrária a tudo aquilo que essencialmente foi lá, foi reivindicado e que foi motivo de luta. E aí um dos exemplos que a gente pode refletir pontualmente aqui no nosso país são as manifestações de 2013. Então, o que nós vivemos em 2013, fenomenicamente, poderíamos pensar como um processo de transformação social das relações, o que, né, com a eleição do Bolsonaro, nós podemos entender que foi totalmente o inverso. Então, há uma relação de aproximação, né, desses movimentos categóricos entre militância e ativismo, mas não são as mesmas coisas. E aí eu quero, de fato, defender que a Angela Davis é militante e ativista ao mesmo tempo, ok? Então, é nessa perspectiva que eu vou apresentar a Angela Davis e todo o seu pensamento. Então, eu fiz esse painel com algumas fotos bastante importantes da trajetória e da participação de Angela Davis, né? Nós temos aí uma militante ativista, inicialmente, né? Uma militante que se engajou dentro do espaço acadêmico em movimentos de resistência, lá nos Estados Unidos, e esse engajar-se em movimento de resistência resultou a ela uma perseguição política, a qual fez com que ela permanecesse quase 2 anos presa, né, condenada como uma subversiva que contribuiu com ataques, né, e mortes de representantes do Estado
por ter comprado armas, o que posteriormente vai ser explicado e entendido e feito com que toda a população mundial se mobilizasse para fazer com que essa mulher, de fato, pudesse ser liberta e expressar aquela fala que, naquele momento, lá em 1972, parecia uma fala de uma juventude desolada, mas que depois passa a ser uma fala antirracista, reconhecida e respeitada mundialmente. Então, nós temos algumas fotos, eu gosto muito das fotos dela com a mão no queixo, porque eu gosto muito dessa pose, né, da mão do queixo, assim, que é uma releitura, né, da expressão simbólica ou da semiótica machista do pensador que distancia as mulheres desse espaço. Então, ela quase sempre tira fotos com a mão no queixo, numa ação de atenção ao que as pessoas estão falando, mas, ao mesmo tempo, numa posição reflexiva, discursiva, que é a posição que Angela Davis sempre tomou e até hoje toma em todos os momentos que ela se manifesta. Então, há aí também duas fotos, uma foto na época em que ela foi liberta, em 1972, em que ela está com o punho cerrado, a mão direita, o braço direito, não é, apontado para cima com o punho cerrado, que foi o ato simbolismo do grupo Panteras Negras, e ela agora, em 2020, em uma manifestação contra o que aconteceu contra o George Floyd, né, o que aconteceu com o George Floyd, aquele homem que foi norte-americano, que foi morto, estrangulado, vamos dizer assim, né, com um joelho de um policial branco no seu pescoço. E aí ela sai do seu momento de ativismo, né, dentro de casa, porque ela estava participando via redes sociais, inclusive ela fez até teve uma participação aqui no Brasil, pela Universidade do Norte, né, do estado do Norte, daqui do Brasil, em que ela fez uma fala bastante importante na Universidade, acredito que na Universidade de Rondônia, de Roraima, algo assim. E aí ela sai do seu espaço doméstico e vai para a rua com máscara para demonstrar a sua indignação em relação, mais uma vez, né, em relação à força do Estado, a força racista do Estado, que até hoje não deixa de existir e que cada vez mais é forte, e ela sempre se manifesta como representante para dizer o quanto ela está indignada com tudo isso. E aí causou um burburinho, porque diversas pessoas tiveram, algumas, aí, lógico que onde ela aparece, né, ela é sempre muito bem recebida, e algumas pessoas tiveram que manter o público distante dela, porque ela também é do grupo de risco. Então, como todos nós sabemos, os Estados Unidos são os estados que têm hoje o número de contaminação maior no mundo, né, em segundo o Brasil. Então, uma foto com Fidel Castro, porque depois que ela foi liberta, ela foi para Cuba, onde ela foi muito bem recebida, e, inclusive, ela além de ser bem recebida, ela contribuiu enormemente com a formação política de alguns negros de Cuba que, à época, não estavam discutindo ainda fortemente questões antirracistas. Então, ela teve também uma contribuição muito importante dos Estados Unidos. E aí está o cartaz que ela foi procurada, que ela estava entre as 10 pessoas mais procuradas do FBI, né, e fizeram um cartaz como procurada, Angela Yvonne Davis. E essa foto com a mão no rosto, com a mão no central, né, essa foto central que eu trouxe, uma das fotos mais recentes, inclusive a foto que foi utilizada para a divulgação do Seminário Internacional, no qual ela participou aqui no Brasil, que foi em 2019, promovido pelo SESC. SESC foi em Ibirapuera. Tá?
Então, quem de fato é Angela Davis, diante disso que eu falei para vocês, né, ela é uma mulher que nasceu na cidade de Birmingham, no Alabama. A Birmingham é uma das cidades, é a maior cidade do Alabama, uma cidade extremamente racista, que hoje é composta por 67% de pessoas brancas, não hispânicas, e 26,2% de afro-americanos. Então, veja só, hoje nós temos esse número de pessoas, né, essa população bastante distinta, inclusive do próprio Brasil, né, porque nós temos hoje 54% de pessoas negras no nosso país, e aí acrescentando com o número de indígenas, nós chegamos a 60% aproximadamente, e lá é o inverso, né, na cidade na qual ela cresceu e vivenciou experiências muito tristes, né, de racismo, inclusive teve 3 colegas suas mortas no incêndio que aconteceu em uma igreja, né, provocado inclusive por movimentos racistas, como a Ku Klux Klan. Ela se levantou contra isso quando ela começa a ter acesso a um curso, né, a ter acesso a essas discussões em um curso no qual ela ganhou uma bolsa lá em Nova York. E aí ela começa, é interessante a trajetória que ela tem, porque ela estuda letras e depois vai para a filosofia e estuda com filósofos que trazem discussões importantes, né, para a tradição clássica da filosofia, como Theodor Adorno, como Marcuse e Jean-Paul Sartre. Então, nessa relação academia e realidade objetiva, da qual ela era, não é, o sujeito alvo ali, porque ela era mulher negra e tal, e ela fala isso lá no Mulheres, Raça e Classe, que é o livro mais importante da Angela Davis, vamos considerar assim, não é? Porque é o livro que consegue trazer compilações de textos e ensaios que ela escreveu bem importantes e que tem ali como fio, né, condutor, eixo norteador, a reflexão sobre o fundamento das relações no continente americano, que foi a escravidão. Ela integra um dos grupos mais importantes antirracistas do mundo, que é o Panteras Negras, né? E até hoje, inclusive, o Panteras Negras tem uma formação, é lógico que de forma sigilosa e tal. Algumas pessoas que compuseram Panteras Negras ainda têm contatos, né, inclusive com pessoas do Brasil, para fazer com que algumas reflexões sejam feitas e algumas ações também sejam tomadas em relação à proposta de uma sociedade antirracista, quiçá anticapitalista. Então, ela é uma feminista, não é? Ela sempre se coloca como uma feminista, e uma feminista marxista, e é bom que se diga isso, eu vou sempre defender essa posição, né? De uma feminista marxista que consegue fazer uma releitura do marxismo para além da ortodoxia, ou seja, para além da cristalização do conceito de classe como elemento único, né, a ser estudado para a transformação das relações sociais. E, evidentemente, antirracista. Então, hoje ela é aposentada e recebeu, não é, ela recebeu todos os méritos que ela em vida pode ter, e eu acho que sempre vai, quanto mais ela receber, ainda vai ser pouco, né? Mas ela conseguiu o título de professora emérita, ou seja, uma professora emérita é uma professora considerada uma professora de extremo respeito, de reconhecimento pela sua atuação acadêmica para aquela instituição na qual ela trabalha e para o mundo. Então, ela é professora emérita da Universidade da Califórnia. Então, em uma entrevista que ela concedeu lá em 2011, né, porque ela concede muitas entrevistas, e aí, ao falar
quando eu recebi o convite para falar sobre a Angela Davis, eu fiquei pensando assim, como é difícil a gente falar de alguém que é muito conhecida. Primeiro, porque ela está viva ainda, e alguém que sempre está falando, as pessoas estão sempre vendo coisas sobre ela e tal. Então, eu vou tentar trazer algumas reflexões, lógico, a partir do viés no qual eu consigo ler Angela Davis, e aí a gente vai refletindo sobre isso, e quero dizer que eu já propus para o CDDM para a gente fazer depois um curso, não é? Sobre Angela Davis, aí discutindo cada livro dela de forma mais demorada, porque eu sei que eu sou prolixa, entre 40 e 30 minutos para mim vai ser pouco. Então, eu quero, e depois eu disponibilizo esse slide para vocês, que também não tem tanta coisa assim, mas se alguém quiser, pode ter acesso. Então, lá, ela sempre diz o seguinte, que para pensar, não é, nas relações que os Estados Unidos apresentaram para a vida dela e para a vida das mulheres negras lá nos Estados Unidos, desde o período da escravidão, ela sempre recorre a esse poema. Então, eu gostaria de declamá-lo, se a minha fala for nesse tempo, eu gostaria que Liza pudesse aí monitorar para não passar do tempo, porque eu não estou vendo nada aqui, também não estou com o celular, eu não coloquei aqui o tempo, então... Falta 10 minutos ainda, professora. Pode 10 só? Ai, caramba, estou ali na metade do negócio. Então, vou ler o poema e vou tentar trazer algumas questões para ver se a gente consegue refletir, tá bom? Ela diz o seguinte, o poema diz o seguinte: as mulheres negras lá nos Estados Unidos da América. Eu me levanto. Você pode escrever a minha história com seu amargor e mentiras. Você pode me atirar na lama. Mas, ainda assim, como poeira, eu me levanto. Você acha que a minha sensualidade incomoda? Por que você está tão cheio de rancor, tão entristecido e desanimado? Porque eu vou caminhar como se eu tivesse poços de petróleo na minha sala de estar. Como a lua e o sol, com a certeza das marés e com esperança. Pulando bem alto. Ainda assim eu me levanto. Você quer me ver quebrada e com a cabeça e os olhos baixos, com os ombros caídos, com as lágrimas enfraquecida pelo meu choro, a minha dureza... Perdão, só um momentinho, porque tem um... Opa. É que eu não estou conseguindo ler o que tem por baixo. Alguém lê aqui a minha dureza? Vocês estão conseguindo ver? Oi? Tá cortado. Não, professora, não está Não aparecendo, está aparecendo, não? Está Não cortado. está aparecendo, não? Ah, tá, o poema está cortado? Agora dá para ver o resto. Passou, tem que passar. Ah, é? Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Ah, eu fiz um negócio tão bonitinho, gente. A minha dureza... Ai, não lembro, porque eu não decoro poema, eu sou ruim demais para decorar. Peraí, viu? Peraí, que eu vou pegar agora o poema. Ai. Acho que está no final desse. A minha dureza ofende você, a última frase desse. Ah, esse? Então tá bom. Aí depois passa para o outro. Ok. A minha dureza ofende você, não fique tomando isso como se fosse uma coisa ruim. Sempre da direita para a esquerda, tá? Aqui, ó. Sempre da direita para a esquerda. A gente tem sempre que ir para a esquerda, tá? Porque eu sorrio como se tivesse minas de ouro em meu quintal. Você pode me atirar as suas palavras. Você pode me cortar com seu olhar. Você pode me matar com seu ódio. Mas, ainda assim, como o ar, eu me levanto. Porque eu sorrio como se tivesse minas de ouro em meu quintal. Você pode me atirar as suas palavras. Você pode me cortar com seu olhar. Você pode me matar com seu ódio. Mas, ainda assim, como o ar, eu me levanto. Minha sensualidade incomoda você? Isso vem como surpresa. Eu danço como se tivesse diamante no ponto de encontro das minhas coxas. Fora da vergonha da história, eu me levanto bem alto. Encontro o passado que está enraizado na dor. Eu me levanto. Eu sou um oceano negro, indo bem alto e longo, inchando. Eu seguro as marés. E deixando de lado as noites de terror e de medo, eu me levanto ao nascer da manhã, que é maravilhosamente clara. Eu me levanto trazendo os presentes que meus ancestrais me deram. Eu sou o sonho e a esperança do escravo. Eu me levanto.
partir desse poema, a Angela Davis traz para nós, não é, a posição de alguém que está sempre na luta antirracista, a partir da sua própria vida, a partir da sua própria história, a partir da sua própria narrativa. E isso coaduna com a história de todas as mulheres negras no Brasil e no mundo inteiro. Então, a partir disso, olha só, o Brasil, ela já escreve desde 1980. O Brasil somente começou a traduzir Angela Davis em 2016. E aí eu só trouxe as obras em português porque eu sei como é difícil, né? E aí eu estou tentando falar, inclusive, com a minha geração, né? Porque a geração mais nova teve acesso ao inglês de forma muito mais fácil, né? É lógico que ainda tem, com todas as nossas questões de desigualdades sociais, muitas pessoas que não têm acesso ao inglês. Então, é importante que a gente comece a estudar Angela Davis a partir, lógico, né, das traduções a que a gente tem acesso. Porque todas essas obras que Angela Davis construiu, né, produziu, elaborou, tem o efeito dessa relação da vida dela enquanto militante e ativista e enquanto professora da universidade, enquanto filósofa, não é? Então, essa reflexão sobre esse pensar o marxismo a partir do já, não é? Porque, e aí é necessária essa releitura da categoria de classe que o Marx nos coloca, né, como o fundante das relações de exploração na sociedade capitalista e em todas as outras sociedades em que há a submissão do ser humano por outro, é importante que a gente relacione que a intensificação dessa exploração e dessa submissão e dominação se dará quando se inserem nisso as relações de gênero e de raça. Então, obras como Mulheres, Raça e Classe, Mulheres, Cultura e Política, A Liberdade é uma Luta Constante, estarão as prisões obsoletas quando ela vai defender, não é? que o sistema prisional norte-americano é um sistema que constrói um processo industrial de prisões. Ela, em 2019, tem no Brasil a tradução e a publicação da sua autobiografia, que, inclusive, né, nesse momento de pandemia, que nós estamos evitando os livros impressos, né, através da Amazon e da Livraria Cultura, a gente tem acesso a e-books, né, que a gente pode ler no computador, que pode ler no celular e tal. E, inclusive, algumas dessas obras, como Mulheres, Cultura e Política, acho que na Amazon está a R$5, acho que R$2, e Democracia da Abolição também. Então, o que a gente percebe, não é, nesse eixo das obras produzidas em português no Brasil, pela Difel, pela Boitempo, é que são obras que trazem, vamos dizer assim, o sumo, né? O vinho mais antigo, o melhor de todos, da obra da Angela Davis, e que faz com que a gente consiga entender como é importante falarmos para nós, enquanto mulheres, principalmente no Brasil, que é um país extremamente machista, não é? E esse machismo contribui, inclusive, para a violência, né? CDDM sabe muito bem o que é isso, né? E perpetua as relações, inclusive na subjetividade dessas mulheres, fazer com que a gente estude cada uma obra dessa e perceba que esta mulher, que durante toda a sua vida tentou fugir, não é? E tentou combater todas essas relações, refletindo a partir da relação intrínseca entre esses 3 pontos, não é? Que faz com que a gente consiga perceber lá, utopicamente, como ela vai dizer, a possibilidade de uma sociedade em que haja uma liberdade educacional, política constante. Então, no que eu falei lá sobre militância e ativismo, não é? Tem Salles et al. Que eu trouxe aqui embaixo a referência, que está lá na revista de estudos em psicologia. Ele vai dizer o seguinte: militantes e ativismo são como? Eles, né? São como metodologias para produzir ações coletivas a fim de interferir nas normas sociais vigentes. Então,
Nós estamos agora, neste momento, fazendo militância e ativismo, né? Eu quero me colocar no papel de uma pessoa que está fazendo militância. E aí eu sempre digo que eu sou uma militante, né, que vai para além do ativismo. Então, como nós estamos numa sociedade em que os partidos políticos, né, o pensamento filosófico de esquerda vem sempre sendo rechaçado, eu quero ir numa outra direção. Eu acho que nos falta isso. Eu acho que nos falta nos posicionarmos, nos falta dizermos, né, onde nós estamos e de qual lugar nós falamos. E aí a Angela Davis sempre fez isso. E aí a frase mais conhecida, a Wanda já falou, quando as mulheres negras se movem, toda a estrutura política e social se movimenta na sociedade. Então, vamos imaginar agora que, em plena pandemia, as mulheres negras, em grande parte, né, quase 85% de mulheres que atuam na esfera do trabalho doméstico, composto por mulheres negras, se essas mulheres decidissem não ir, né, não trabalhar, e resistirem a essa lógica de que o trabalho delas é essencial ou um trabalho cuja excepcionalidade não pode ser suspensa e exigir do Estado, e isso fez, né, os sindicatos e tudo, mas a gente sabe que é uma luta que precisa ser composta por todas as pessoas. É lógico que outros elementos secundários se relacionam a isso, mas é o que Angela Davis diz: se nós, enquanto mulheres negras, nos mobilizarmos, né, para que essa mudança estrutural política aconteça, ela acontecerá. Então, foi de fato na raça que a Angela Davis trouxe para nós essa possível, né, mudança social, que é a intersecção entre gênero, raça e classe, considerando aí a importância de um novo pensar e de um novo posicionar-se enquanto sujeito social. Em resposta ao fato de que ela era ou não marxista, ou por que ela ainda se dizia marxista, ela vai dizer o seguinte: as organizações de esquerda têm argumentado dentro de uma visão marxista e ortodoxa que a classe é a coisa mais importante. Claro que classe é importante. É preciso compreender que a classe informa a raça, mas a raça também informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a classe é vivida, da mesma forma que o gênero é a maneira como a raça é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas. Ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras, ninguém pode assumir a primazia de uma categoria sobre as outras. Terminei repetindo, mas é isso aí. Então, veja só, é lógico que a minha vida hoje, como professora universitária, mulher negra, professora universitária, é diferente da vida de uma mulher negra, não é, autônoma, ou de uma mulher negra que depende essencialmente das suas vendas. Então, é preciso que a gente veja essa relação entre categorias cruzadas e a relação das intersecções entre categorias mútuas e categorias quando elas são cruzadas. Então, eu penso que vale um curso para a gente poder refletir um pouco mais, de forma mais aprofundada. Então, algumas reflexões. A convergência dos diversos grupos em diferentes países faz com que a gente reflita sobre os interesses comuns, que é essencial para a construção do mundo menos desigual. Então, as lutas precisam ser convergentes, né? Então, por isso que eu estou batendo na intersecção, porque é a categoria fundante para ela. Então, a categoria fundante da intersecção entre raça, classe e gênero faz com que haja a convergência, faz com que possibilite a convergência, e nessa convergência a luta nos encaminhará para um mundo menos desigual. Então, aquilo que eu falei do sistema carcerário americano, que é um complexo industrial de prisões, né, porque lá nos Estados Unidos é composto por negros e latinos, aqui no nosso país mais de 60% de pessoas negras, o que faz com que e o número de mulheres negras também aumentando, né, no sistema prisional brasileiro. Isso faz com que a gente perceba em quais espaços as pessoas negras estão ocupando, quais espaços as pessoas negras não estão ocupando. Então, relação de raça, gênero e classe como reflexão, estudo para posteriormente.
Então, ela diz: eu realmente penso que utopia é quando a gente se move em novas direções e visões. Utopia no sentido de que necessitamos de visões para nos inspirar e ir para a frente. Isso tem que ser global. Precisamos achar um modo de dar conta e saber como vamos interligar nossas lutas e visões e chegar a algumas conclusões sobre como desenvolver novos valores revolucionários e, principalmente, como desatrelar valores capitalistas e valores democráticos. Então, lutemos e acreditemos em um novo tempo negro. Gratidão. Espero não ter passado muito do tempo. É isso. Passou não, professora. Pronto. Passou 1 minuto só, nada. Ok. Então, vou aparecer aqui para a gente conversar. Pronto. E aí? Alice Simões deixou uma pergunta para a senhora. Ok. Ela falou: no Brasil, cotidianamente vemos notícias sobre mortes violentas negras, como a de Floyd. Mas a nossa população não se movimenta e se organiza para essa luta antirracista. Qual é o seu pensamento sobre essa falta de mobilização unificada e organizada no Brasil? Eu tenho ouvido muito isso, né, de que as pessoas se mobilizam para as questões norte-americanas, mas não se mobilizam para as questões internas do país. Eu não concordo muito com essa fala. Eu posso estar errada, mas eu não concordo muito com essa fala. Porque, veja, os Estados Unidos, né, e aí é lógico que o capitalismo tem os Estados Unidos aí como central, né? Então, a centralidade do poder, da propaganda, do efeito é nos Estados Unidos. Então, é lógico que isso é mais televisionado. Mas, por exemplo, vamos imaginar, nós estamos aqui fazendo algo que é sublime. Houve alguma divulgação da Rede Globo com relação a esse curso? Não houve. Por quê? Porque é tupiniquim, né? Eu estou lembrando lá do Roberto Gomes, que dizia assim, é possível a filosofia tupiniquim? Quer dizer, nós estamos muito mais voltados para o que está fora do que dentro no que diz respeito à divulgação. Mas o que os movimentos sociais, movimentos sociais negros, né, fazem cotidianamente no Brasil é de uma importância extrema, porque se esses movimentos não fizessem o que fazem, né, nós já teríamos sido exterminados. Então, veja, o que o Brasil conquistou com as cotas, mesmo estando num país extremamente racista como o nosso, foi de uma luta, sabe, ancestral, né? E atual, e constante, extrema. Então, não dá para a gente dizer que o movimento antirracista só existe nos Estados Unidos. Agora, é lógico que os Estados Unidos são potências, né? Então, tudo lá é sempre maior, tudo lá é sempre mais gigante. Mas eu quero sempre acreditar, e eu quero sempre, na verdade, reconhecer que os movimentos que são feitos aqui no país, e são muitos, né? E são inúmeros, são de uma força e de um efeito muito grande. Então, imaginemos nós vivemos em um país, não é? Cuja escravidão foi, a maior parte do tempo, muito mais do que a liberdade das pessoas negras, né? Nós temos 132 anos de abolição da escravatura apenas, ou seja, de uma abolição que só foi no papel, não é nem formal, uma abolição informal, vamos dizer assim, em que essas pessoas até agora, ou seja, a minha bisavó, que eu não tive contato, nem a minha avó, que eu também não tive contato, que eram negras, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe, as minhas bisavós foram escravizadas. Não à toa, minha mãe, ela foi cortadora de cana da usina Uruba, ou seja, Atalaia, que é um município super importante, inclusive, né, para a resistência no período da escravidão alagoana. Então, veja só, a minha bisavó foi escravizada. A minha mãe foi cortadora de cana. Hoje, eu sou professora universitária, mas a minha mãe foi morta pelo simples fato de ser negra. Então, veja, no Brasil, o extermínio de pessoas negras ele é tão constante que esse contramovimento, ou seja, a gente consegue ainda resistir a um movimento de extermínio diário, né, num contramovimento muito forte.
E a gente não pode esquecer que as pessoas negras no Brasil não são como as pessoas negras nos Estados Unidos. As pessoas negras nos Estados Unidos, grande parte, conseguiram chegar a espaços de poder, não é? A Angela Davis foi candidata 2 vezes a vice-presidente dos Estados Unidos. Não é? Então, são pessoas que conseguiram ter uma ascensão que no Brasil a gente ainda está lutando para conseguir. Porque, se a gente for analisar direitinho, as pessoas negras do Brasil só tiveram acesso, não é, às condições quando elas entraram no serviço público. Fora do serviço público, as pessoas negras não têm esse acesso, não é? Político, econômico e tal. Cultural, lógico que tem aí a questão da música, do futebol, mas isso também é um estereótipo. Né? Isso também é um estereótipo. Então, assim, eu quero crer que os nossos movimentos sociais e antirracistas são tão quanto importantes aos dos Estados Unidos. E a gente vem fazendo isso. Pode ser que as pessoas não tenham conhecimento, porque isso não é divulgado, mas existem muitas pessoas atuando diuturnamente para não morrer, né? Porque nós estamos aqui ainda na luta para não morrer, né? Lá nos Estados Unidos estão na luta para ocupação de espaços, né? Entende? Então, essa é a minha posição, mas pode ser que não esteja certo. Muito bom, professora. Não teve mais inscrição de perguntas ou intervenções. E aí, se a senhora quiser encerrar falando alguma coisa, tempo é seu. Gente, eu quero dizer que é uma experiência nova, né? Porque eu não estava vendo vocês, eu estava vendo o slide, fiquei com medo se estavam ouvindo, se não estavam ouvindo e tal. Espero ter contribuído, né? Lógico que falar, como a professora Aparecida apresentou, falar dessas mulheres em tão pouco tempo não é fácil. Mas aí eu deixei algumas provocações, e caso vocês queiram um curso, depois a gente vai fazer, eu falei para a Paula lá, vamos fazer lá como extensão da UFAL, tá? Pela Pró-Reitoria de Extensão, né? A gente faz o projeto, e aí abre para todo mundo fazer, que queira fazer, chama todo mundo aí, e aí a gente vai discutir um pouco mais, porque eu estou sentindo falta de grupos de estudo. Tá bom, gente? Então, me coloco sempre à disposição, prazer imenso, agradecer a atenção de vocês, muita gente aqui, ó, 69 pessoas, 69 mulheres de luta. Então, agradecer imensamente aí, espero não ter sido chata e ter sido legal e vocês terem gostado, tá bom? Beijo, beijo grande. Professora, a senhora nunca é chata. Foi maravilhoso lhe ouvir, viu? A senhora é maravilhosa, incrível e muito inteligente. Muito Obrigada obrigada por esse mais momento. duas mulheres lindas, maravilhosas aí em seguida. Agora, eu passo a palavra para a Mayara, que vai mediar as próximas 2 mesas.